Sabemos que dentro da mesma espécie os Digimons podem apresentar diferenças individuais de acordo com os dados que eles vierem a adquirir. Aparecem mudanças na cor do corpo, padrão e formato de várias partes. No entanto, mesmo que parecessem semelhantes, se a estrutura interna do seu Digicore fosse significativamente diferente, é muito comum classificá-los como uma nova espécie, e não um único ser da espécie com diferenças individuais. Esse é o trecho do livro de 25 anos que fala sobre os Recolors e variantes. É curto e simples, mas muita gente não entende a importância de um Digimon que chamam de simples Recolor. E hoje eu vou mostrar pra vocês que os Recolors não são só importantes, mas como o Digimon popularizou essa forma a ponto de outras franquias mons a usarem também sem ter qualquer tipo de medo. Saudações, eu sou o Hakasei. Eu imagino que em algum momento você se questionou do porquê ter tantos Recolors em Digimon, e porque alguns são tratados como espécies e outros são completamente jogados de lado. Relaxa, eu te entendo. Mas sabe como tudo isso começou para começo de conversa? Digimon World. Sim, o primeiro game da série, um dos mais icônicos da franquia, e trouxe essa ideia pra gente. Como muitos sabem, produzir jogos não é uma tarefa simples. Na verdade, é muito complicada até mesmo nos dias atuais. Agora, imagine isso 25 anos atrás. Pois é, tinha uma coisa que hoje sequer existe, que é uma palavra chamada limitação técnica. As ideias e propostas para os jogos eram muito limitadas por conta da tecnologia da época, o que forçava os desenvolvedores a dar um jeitinho para tentar encaixar o máximo de ideias possíveis dentro do disco. Digimon World era um game com 90% dos seus personagens modelados em 3D. Seus cenários não, né? Mas os personagens sim. Haviam poucos modelos de personagens que não eram 3D. Com isso, eles trouxeram um elenco misto dos primeiros Digimons que estavam presentes nos primeiros VPETs lançados, o que totalizou 61 Digimon jogáveis. Parando pra pensar hoje, é bastante, né? Indo da fase BB1 até a fase da perfeição, que era o nível mais alto naquela época. Sem falar que a gente ainda teve Mugendramon, Vandemon, Golemon, Guadromons, Yamamon, Pidgemon, Tentomon, Hagurumon, Goburimon, Brachiomon, Tonosama Gekomon, Jureimon, Tekamon, Gigimon, Blinkmon, Gotsumon e o Insekimon ou Meteormon, que não são jogáveis. Isso fora os Recolors e variantes que também estão presentes dentro do jogo. Daí, para poder o player, né, o jogador, diferenciar quais eram os Digimons, entre muitas aspas, bons dos, entre aspas, ruins, foi feito esses Recolors e variantes, para não só ajudar na diferenciação dos Digimons, mas para preencher todo o ecossistema do mundo digital. Com isso, nós tivemos os primeiros Recolors e variantes, e aí entra uma parada que eu gosto muito na franquia de Digimon, que pelo menos eles tentaram manter por um tempo, né, mas com o tempo só deixaram de mão, infelizmente, que é dar um significado para esse novo Digimon, o tratando como algo único, que faz diferença, que não tá ali apenas para tapar um buraco, como era a ideia inicial. Apesar que com o tempo eles se perderam, e muitos Recolors passaram a simplesmente existir e ninguém dá a mínima, mas a gente vai chegar lá ainda e eu vou explicar para vocês. Mas voltando, é legal ver como houve uma preocupação em integrar esses Recolors como variantes de fato, porque há uma diferença entre os termos. Vamos usar o exemplo que o livro de 25 anos dá como base: Gabumon, Psychomon e Gabumon Black. O Gabumon seria a espécie original, digamos assim. Seu perfil diz: embora esteja coberto por pelos, é um Digimon distintamente reptiliano, possui uma personalidade muito tímida e sempre coleta dados deixados por Garurumons e os transforma num casaco de pele, para usar a pele dos Garurumons e acabar meio que se camuflando e ser temido por outros Digimons predadores. Também serve, né, como uma proteção para si mesmo. Aí a gente parte pro Gabumon Black. Gabumon evoluiu para uma espécie do tipo vírus. A pele que ele usa parece ter sido criada através de dados coletados da espécie vírus do Garurumon. Embora sejam violentos, tornam-se tímidos quando seus pelos são removidos, ou seja, quando eles perdem esse casaco de pele, assim como o Gabumon original. E é claro, suas verdadeiras origens ainda são, de certa forma, um mistério. E a gente tem o Psychemon. O Psychemon, seu perfil diz, um Digimon caracterizado por suas cores vibrantes. Conta-se que é uma variante do Gabumon, possui uma personalidade brilhante e chamativa, assim como a cor do seu corpo. Mas parece que quando ele tira o seu casaco de pelos, ele volta a ficar tímido como a espécie Gabumon geralmente é. Percebe que por mais que sejam visualmente semelhantes, mudando apenas suas cores, seus hábitos e comportamentos são completamente diferentes do original? Isso é porque parte da estrutura dos seus Digicores já são diferentes, o que os tornam espécies diferentes uma da outra, que derivam do Gabumon, mas que não são Gabumon propriamente dito. Esse tipo de Digimon a gente chama de variante, algo que foge do padrão o que conhecemos, né? Sendo a diferença existente entre coisas muito semelhantes. Na biologia, o termo é usado para escrever um subtipo de um micro-organismo que é geneticamente distinto de uma cepa principal, mas não suficientemente diferente para ser denominado como uma cepa distinta. Na genética são diferenças que encontramos na sequência de DNA quando o comparamos com o genoma de diferentes pessoas. Essas variantes, na maioria das vezes, não causam doenças, mas contribuem para a nossa diversidade genética. Com isso, vocês já conseguem
entender que eles não são o mesmo Digimon. E não é um caso raro de albinismo ou algo semelhante. Literalmente, é uma espécie derivada, é um outro ser, entendeu? Mas temos outros termos também que é usado, como subespécie, pegando de exemplo o Leomon, que tem como sua subespécie o Pangeamon. Vamos aos perfis oficiais que vocês vão entender melhor o que eu quero dizer. Leomon, um Digimon Homem-Fera que também é conhecido como Rei dos Animais, o nobre herói. Embora exista muito Digimons ferozes, tem uma vontade forte e um coração justo, e derrotou muitos Digimons malignos neste processo, sendo considerado rival do Ogremon, um caçador de Digimons. Ele faz o possível para o destruir. Seu corpo forte e aprimorado através de um treinamento diário e muito árduo. Aí a gente vai pro Pangeamon, um Digimon Homem-Fera orgulhoso e justo. É uma forma que evoluiu de alguns Leomons que treinaram todos os dias para proteger a justiça, adquirindo o poder do ar gélido na área extremamente fria e gélida do mundo digital. A forte vontade e o seu corpo treinado no frio não irá ceder a nenhum ataque. Percebe como mesmo visualmente semelhantes, eles têm diferenças que os colocam em patamares diferentes? Na classificação biológica, o termo de subespécie se refere a uma de duas ou mais população de espécies vivendo em subdivisões diferentes da distribuição da espécie e variando uma das outras por características morfológicas, referindo-se às populações regionais de uma mesma espécie que, em razão de isolamento geográfico ou, neste caso, melhoramento genético, não fazem a troca de genes entre si. Percebe como também há uma diferença desse termo para o outro termo? Então, não são só um recolor, ele é um Digimon totalmente diferente, ele é um Digimon, neste caso, até mesmo superior, porque ele teve um melhoramento, um aperfeiçoamento genético por conta do seu isolamento geográfico, mas foi por conta da sua transferência de uma zona, digamos assim, tropical para uma zona gélida. Isso fortaleceu ele muito mais. Isso pra mim é simplesmente fantástico, porque faz com que esses Digimons não sejam meras escadas para outras formas evolutivas. Eles são únicos à sua forma. E isso não é só uma coisa que enriquece a franquia e seu world building, como também proporciona mais lore e variação na criação de Digimon. Então os recolors são extremamente importantes. Inclusive esse tipo de recolor a gente começou a ver agora recentemente sendo usado pela franquia Pokémon, que atualmente tem formas regionais exclusivas de um mesmo Pokémon. Percebe como no passado isso era errado e agora eles conseguiram arrumar uma justificativa pra tudo isso? É interessante isso. Eu acho isso muito bacana, reaproveitar esses Digimons e esses Pokémons, nesse caso, mais antigos, mas dando uma nova repaginada neles. Antes que eu me esqueça, temos os Digimons afetados pelo vírus GRB, que é o vírus Gulus Helmburst, que é uma infecção originada no corpo do Regulusmon, que aumenta os instintos de sobrevivência e o poder de luta de um Digimon. Os Digimons infectados com o fator GRB têm a sua personalidade afetada e ficam geralmente mais frenéticos, ou em estado de berserk. Simulações também mostram que se grandes quantidades do fator GRB forem injetadas nele mesmo, que o produz, ele evoluirá para um Arcturusmon. É interessante que o vírus GRB, ele é muito semelhante ao Black Digitron, que faz os Digimons ganharem algumas características durante o seu processo evolutivo, que faz eles ficarem de coloração escura, geralmente ganhando uma adição de status e uma redução no outro. Com exceção do Omegamon, que ele é uma exceção à regra, e ele só teve benefícios ao interagir com o Black Digitron. Mas esse também é uma coisa que muda apenas a coloração, mas que tem uma explicação dentro do lore do porquê que é desta forma. Vale lembrar também que existe a mutação, que também pode ocasionar uma mudança de cor apenas, como por exemplo o Metal Greymon vírus, que é daquela coloração escura por conta que as suas carnes cederam à mecanização, ou seja, ele é uma mutação do Greymon em contato com a mecanização. Aí a gente tem o Metal Greymon laranja, que seria uma forma perfeita, da onde ele se adaptou à mecanização e obteve esta coloração. Então existe uma diferença também nisso. Casos, por exemplo, de Angemon virando Devimon e vice-versa, também é considerado uma mutação. Ou até mesmo, caso um Digimon seja atingido por um vírus, ele pode sim vir mudar a sua coloração. Geralmente, essas coisas são bem especificadas no perfil, então eles são categorizados da outra forma, como eu já mostrei pra vocês, tá? Como uma variante. E por fim, a gente vai ter os recolors de fato, que vem ficando cada vez mais frequente a existência deles, como por exemplo os Manitamons. No anime de Cross Wars, a gente tem um episódio dedicado à terra de origem desse Digimon, e lá a gente pode perceber que existem vários Digimons iguais, mudando somente sua cor. Eles são recolors, pois basicamente sua única mudança é a cor. Vimos isso recentemente com recolors especiais do Rearise. Eles existem como algo raro, do tipo um animal albino, saca? E isso é confirmado no lore de Digimon, porque o Doromon também teve cores diferentes na sua origem, sendo o mesmo Digimon, sem mudar nada. E isso é muito bacana, porque quando feito, na minha visão, de maneira correta, tipo pegar
pegar o perfil do Dreamongemon e do Nice Dreamongemon é simplesmente fantástico, que são Digimons com hábitos diferentes um do outro, como por exemplo, o Dreamongemon no primeiro game aparecendo somente durante o dia e o Nice Dreamongemon aparecendo somente durante a noite. Mas o Nice Dreamongemon só ficou com o nome Nice, que seria fake, ou Nize, e na verdade eu não sei se é Nice ou Nize, perdão se minha pronúncia estiver errada, tá? Por ter sido descoberto depois do Dreamongemon, pois eles são basicamente a mesma espécie, mudando apenas do seu bigode e a sua coloração, que é num tom variável. Mas é incrível como eles deram uma justificativa, mesmo que boba e simples, quase como uma piada, né? Pra gente ver que eles são Digimons, entre aspas, diferentes. É interessante ver como coisas assim são incríveis e só enriquecem a franquia. O Dreamongemon e o Nice Dreamongemon é um caso simplesmente de recolor. Eles não têm nenhuma característica que de fato os diferencia, mas ele tem um perfil lá que, por mais que seja uma piada, ele existe pra enriquecer mais ainda esse universo. Mas nem tudo são flores, né? E também temos o lado negativo, que são, na minha visão, a maioria dos Digimons Black. Porque com o tempo eles passaram a servir apenas como versões malignas de outros Digimons populares, quando não deveria ser dessa forma. Tipo, pega o Galgamon e o Galgamon Black. No mangá de Digimon Next, ele teve sua origem devido ao Digisoul sombrio, ou seja, lá faz total sentido ele surgir dessa forma, o que já desbloqueia um modo de conseguir o Galgamon diferente, que não é através do Black Digitron, e sim através de sentimentos negativos, assim como tem no seu perfil oficial, né, que diz que ele pode ser afetado pela substância do Black Digitron e também se tornar um Black Galgamon. Aqui temos dois significados para uma variante Black de um Digimon, e isso é muito bacana, mas infelizmente temos casos como o do Garurumon Black, por exemplo, onde suas formas Black foram criadas apenas para justificar o braço direito do Omegamon Zwart. Só que ele já tinha uma justificativa. O Omegamon Zwart surgiu através do Black Digitron em contato com o Omegamon original, então tendo toda a sua linha evolutiva criada apenas para vender um brinquedo. Mas calma, eu não sou ingênuo, eu sei que o mundo é feito dessa forma e que Digimon é um produto acima de tudo. Eu sei disso, mas não precisava ser feito dessa forma. Daí eles metem o Gururumon na roda, sendo que ele é um caso semelhante ao Dreamongemon, só que a diferença é que, por ele ser mais agressivo, recluso, ele era menos visto, já que ele vive na escuridão, como é dito no seu perfil. Logo, o Garurumon, por ser mais amigável, acaba se sobressaindo como espécie. Percebe como, mesmo sendo só um recolor, existe diferença? Esse é o atual problema de muitos dos recolors. São feitos apenas como versões malignas, quando ser do atributo vírus ou de coloração preta não deveria influenciar na sua personalidade, mesmo que muitos sejam associados ao vilanesco, a algo mais antagônico, um anti-herói, como a gente viu com Black Wargreymon. A realidade é que isso não muda nada, porque a gente também já viu Digimons do tipo vírus que são extremamente bonzinhos. Gyumon é um exemplo, até o próprio Beelzebumon que a gente viu em Tamers, e também em Cross Wars. A realidade é que alguns Digimons podem passar sim por uma mutação ou ser afetado por um vírus, mas essa mutação geralmente acarreta mudanças na personalidade do Digimon, além de só deixar ele preto. Outros já não fazem completamente sentido, como o Gyumon, que já é do tipo vírus, mas tem toda uma linha evolutiva Black. E eu te pergunto, por qual razão? A lore do Caos do Pokémon não era suficiente para indicar a sua origem? Do porquê ele tem aquela coloração? Porque me dizer que ele tem a cor escura só para mostrar que a sua natureza do tipo vírus é mais presente, me faz querer dar um tapa na orelha de quem escreveu isso no perfil oficial desses Digimons. Se for assim, então, eu quero uma Lilithmon e um Lucemon negão, porque eu quero que expresse mais o lado vírus neles, porque eles de pele branca não expressam muito bem o lado de vírus que eles têm. Percebe como idiota? É uma desculpa muito esfarrapada só pra vender mais um brinquedo de coloração diferente que não agrega em absolutamente nada pra franquia, de modo geral. É simplesmente idiota, porque você me faz uma linha evolutiva inteira pro Gyumon Black pra ele chegar no Caos do Pokémon. Aí a gente pega o perfil do Megidramon e lá diz que o Caos do Pokémon e eles são duas metades do mesmo ser e que cada um vê de uma forma diferente. Aí, meu amigo, por que você não fez o Megidramon Black também? Ah, é, né? Porque você ia fazer depois a porra do dragão do rock. Essa parada, ela me incomoda muito porque eu sei que eles podem fazer melhor. É só pegar um exemplo mais recente que a gente teve do Imperial Dramon Black. Literalmente, era uma carta que existia pro TCG, do qual agora, graças ao Digimon Liberator, a gente teve todo um redesign pra ele, teve também a adição do seu próprio perfil oficial, que o diferenciou muito mais, agregou muita coisa ao lore, e ele era inicialmente só um recolor. É literalmente disso que eu tô falando. Quando eles querem, eles conseguem fazer algo extremamente
extremamente bem feito e extremamente lore-friendly, vamos dizer assim. Só que parece que, sei lá, o que dá na cabeça dos caras, e os caras parecem que só faz tudo de qualquer jeito. É complicado. Eu realmente entendo quem não gosta dos Recolors por conta desses diversos problemas. Mas não acho justo também colocar tudo no mesmo saco e dizer que tudo é ruim, ou que é simplesmente uma tática preguiçosa. Coisa que não é. Esse vídeo justamente serve pra isso. Bom, então é isso. Deixem as suas opiniões sobre esse assunto aí nos comentários. Se vocês quiserem adicionar, quiser criticar, claro, sempre com educação, a gente vai ter muita conversa, beleza? Eu gostaria de agradecer aos membros do canal que mantêm esse canal ativo, que financia as pesquisas para que a gente possa continuar descobrindo cada vez novas coisas sobre Digimon. Então é isso. Muito obrigado de verdade a você que apoia, você que não pode, ou não quer, ou não consegue. Se você assistir o vídeo, comentar, compartilhar e usar essa função agora de hypar, ajuda muito o canal, de coração. Todas essas coisas ajudam de verdade. Então, meu muito obrigado e eu espero ver vocês no próximo vídeo. Até mais.